O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Trabalhista Anthony Albanese é empossado novo premier da Austrália. Pois é, mas ao contrário do meme, ao contrário da piadinha, não tem resultado eleitoral na Austrália. Porque o povo que demora para contar voto. Ainda não terminaram a contagem dos votos. E o que acontece? Isso, nesse momento, é importantíssimo, porque tem 4 assentos ainda em aberto. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser a contagem final do Partido Trabalhista. Então, o que nós sabemos? O Partido Trabalhista venceu as eleições, o Anthony Albanese já foi empossado, inclusive eu vou citar por que ele já foi empossado. Não que tenha tido um motivo especial, mas teve ali uma pressinha, né? Mas a gente ainda não tem os números finais da eleição. Então, na Câmara dos Deputados, né, na House of Representatives australiana, são 151 assentos. Ou seja, para ter a maioria, são 76. O Partido Trabalhista já tem 75 garantido. E ele pode chegar no 76. Ele pode chegar no 76 e ter a maioria absoluta, né, a mínima, mas ter. Só que a gente ainda não sabe disso. O Partido Trabalhista conseguiu pelo menos 8 assentos a mais do que tinha, embora tenha recebido menos votos na primeira preferência, né, porque a gente mencionou isso nos últimos programas. Na Austrália você tem os 2 votos, né, o voto do distrito e o voto do partido preferido. Então, o Partido Trabalhista ele recebeu menos votos, mas conquistou mais assentos. Enquanto a coalizão conservadora, né, a coalizão liberal nacional, que é o Partido Conservador Australiano, perdeu mais de 5% dos votos e perdeu 18 assentos. Então, o que aconteceu? Por que nós tivemos agora, né, o Partido Trabalhista não venceu tanto assim, mas conquistou mais assentos? Porque os independentes e os verdes tiveram bom desempenho. Os verdes foram de 1 para 3 assentos, né? 3 assentos, no fim das contas, não parece muito, mas assim, é 3 vezes mais do que eles tinham. E a Câmara Baixa vai ter 10 parlamentares independentes e mais 2 parlamentares, né, da Aliança do Centro e o Partido da Direita. Então, a gente ainda tem a possibilidade do Partido Trabalhista não precisar governar com minoria, né, porque assim, venceu as eleições pelo modelo australiano, não tem aquela questão de precisa formar uma coalizão, né, não é que nem Espanha ou Itália, que tem que formar aquele quebra-cabeças, ou então quando a Theresa May perdeu assentos no Reino Unido e teve que fazer aquela coalizão com o Partido Unionista Norte-Irlandês, venceu a eleição e pronto, vai ser um governo de minoria ou um governo com maioria. É isso que a gente ainda não sabe. E aí, no Senado, os conservadores, a coalizão conservadora, perdeu 4 assentos, mas vai continuar sendo a maior bancada, com 31 assentos. Tá? Dos 76 assentos do Senado, 40 estavam em jogo. Desses 40, repito, os conservadores perderam, tá? 4 dos que já tinham, vão ficar com 31. Os trabalhistas não venceram nenhum que não já tivessem, né? Então vão continuar com 26. Os 4 assentos que os conservadores perderam, 1 foi para um candidato independente e 3 para os verdes. Tá? Os verdes agora vão ter 12 senadores, 1 independente e 4 de 2 partidos menores. Essa vai ser a formação do Senado. Mas, repito, ainda não terminaram de contabilizar os votos, então nós temos a possibilidade ainda, sim, dos trabalhistas terem uma maioria simples na Câmara dos Deputados, na Câmara Baixa. Ainda não está confirmado, porém, é uma possibilidade. Por quê? Porque esse pessoal não sabe fazer conta.
Tá? Brincadeira, tô só pentelhando, mas é porque a eleição foi no último dia 21 de maio. Né? Então, vamos esperar aí para termos a conta final. Mas, de qualquer jeito, a vitória trabalhista já foi declarada, o Scott Morrison, né, o ex-primeiro-ministro, reconheceu a derrota, e aí nós já tivemos o Anthony Albanese tomando posse. Por quê? Né? Não chega a ser às pressas, não foi uma emergência, mas é porque nós tivemos a reunião de cúpula do Quad, né? A organização que envolve Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos, voltada basicamente para uma concertação em relação à China, né, oficialmente cooperação no Indo-Pacífico, né, mas extraoficialmente contra a China. Então, por isso que o Anthony Albanese ele já foi empossado, tá, junto com 4 integrantes do seu gabinete, incluindo a sua ministra de Relações Exteriores, a Penny Wong, que é a primeira ministra homossexual da Austrália, e ela é de origem malaia. Mas o gabinete do Albanese ainda não está todo formado. Foram só 4 já empossados para ele poder viajar e representar a Austrália no Quad em Tóquio, né, durante a visita do Joe Biden. Tá? Então, assim, a gente ainda não tem a contagem final, mas o Scott Morrison, até de maneira republicana, vamos deixar isso muito claro, foi um comportamento republicano da parte dele, né? Já aceitou a derrota, o Anthony Albanese foi empossado e ele foi para Tóquio para a reunião do Quad. Antes da gente falar da reunião do Quad, inclusive, e começar o nosso giro, nós tivemos uma pessoa que comemorou bastante o resultado na Austrália, que é o agora ex-ministro de Relações Exteriores da França, o Jean-Yves Le Drian. Né? A gente falou agora há pouco, né, do novo gabinete francês. O Jean-Yves Le Drian estava de saída, né, saiu essa semana, e ele era o ministro de Relações Exteriores da França no episódio de quando a Austrália, né, desfez o contrato com a França para adquirir submarinos franceses e assinou aquele pacto com Reino Unido e Estados Unidos para construir o seu próprio submarino nuclear. Né? E o Jean-Yves Le Drian fez vários comentários na época, né, em relação ao Scott Morrison e ao governo australiano. E aí, agora, no último dia 22 de maio, ele falou: eu não vou negar para vocês, ele estava numa coletiva de imprensa sobre a Ucrânia, tá? Eu não vou negar para vocês que a derrota do Sr. Morrison me caiu muito bem, pois eu não posso deixar de destacar a brutalidade e o cinismo daquele governo, e eu fico até tentado a dizer de inequívoca incompetência. E agora, o novo governo francês poderá ter um diálogo franco e construtivo com a Austrália. Tá? Se você achava que você era rancoroso, é porque você não conhecia o Jean-Yves Le Drian. Né? Porque depois dessa... Né? Dá pra botar o GIF, aquele GIF do Ashton Kutcher, né? Falando burn. E só como curiosidade, né? O Anthony Albanese, como o nome indica, ele tem ascendência italiana, né? O pai dele era da cidade de Barletta, na Apulia, mas vinha justamente de uma comunidade ítalo-albanesa, né? Porque... a cidade ali está do outro lado do Adriático em relação à Albânia, né? Apesar dele não ter sido criado pelo pai, carrega o sobrenome, mas foi criado só pela mãe em uma moradia popular, né? Então, interessante aí a biografia do agora novo primeiro-ministro australiano. Aí a gente vai para o Quad, né? Vamos junto com o Albanese para a reunião do Quad, em que o Joe Biden, né, afirmou que a China é o principal desafio para a América e que o governo dos Estados Unidos, segundo o Joe Biden, vai defender Taiwan em caso de um ataque chinês. Tá? Ele falou, especificamente o comentário sobre Taiwan, foi respondendo uma pergunta de um repórter. Tá? Aí depois... né, a Casa Branca veio e botou panos quentes, e depois veio o secretário de Defesa, o Lloyd Austin, dizendo que a política dos Estados Unidos em relação a Taiwan não mudou.
E aí muita gente, né, e aqui no Brasil tem esse fenômeno muito curioso, né, porque eu acho que o trumpismo ele tem mais força em algumas redes sociais do Brasil do que até mesmo nos Estados Unidos, né? E aí muita gente comentou, ó lá, o Joe Biden ele tá gagá, o Joe Biden ele, né, tá falando as coisas de bobagem, depois a Casa Branca tem que botar panos quentes e tal. Mas nesse caso, eu acho que foi tudo premeditado. Porque a estratégia dos Estados Unidos em relação a Taiwan é justamente uma estratégia de ambiguidade. De falar, olha, a gente não reconhece como país, mas a gente trata como se fosse um. Olha, a gente não é aliado militar assim de Taiwan, a gente tem um acordo, mas vamos mandar armas para ele sim. Então, é aquela coisa do good cop, bad cop, entendeu? O Joe Biden falou, não, se a China atacar Taiwan, a gente vai defender. E aí vem o Lloyd Austin e fala, não, nada mudou, né? A gente mantém a mesma política e respeitamos a política de uma só China, né? O Lloyd Austin falou isso, né? Respeitamos a política de uma só China. Então, nesse caso, não foi o Joe Biden estando gagá, alguma coisa assim, não. Para mim foi uma ambiguidade de propósito, de um falar uma coisa, outro contradizer outra, justamente para gerar indecisão, gerar ambiguidade. Na reunião do Quad, nós tivemos vários encontros bilaterais, inclusive, né? O Joe Biden se encontrou de maneira bilateral com o Albanese, com o Modi da Índia também, ele já estava lá para se encontrar com o primeiro-ministro japonês, né? E a declaração final, né, foi de aumentar a parceria e a cooperação entre os 4 países, né, uma parceria que seja inclusiva e resiliente, e também afirmando que o maior desafio para um cenário internacional baseado em regras marítimas é a militarização do Mar do Sul da China. É uma crise que a gente já explicou aqui várias vezes, porque é uma área que você tem diversas reivindicações territoriais, numa área bastante rica e que por onde passa a maior parte do comércio mundial, especialmente a reivindicação territorial chinesa. A China diz que o Mar do Sul da China é todo seu. E aí você tem países desde Brunei até o Vietnã e as Filipinas, a gente já vai citar as Filipinas, né, falando, não, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu, e por aí vai. Né? Nós temos disputa pelas ilhas Senkaku, né? Senkaku pelo Japão, ou Diaoyu pela China. Então, é um assunto que, repito, que a gente já explicou aqui algumas vezes, e durante a reunião do Quad, a China e a Rússia, tá, realizaram uma patrulha aérea conjunta, tá, perto do espaço aéreo japonês, tá? Foram 4 bombardeios, 2 chineses e 2 russos com uma escolta, não entraram no espaço aéreo japonês, mas perto e durante a reunião do Quad, e também a China anunciou na quarta-feira, dia 25, logo após a conclusão do Quad, quando o Joe Biden estava voltando para os Estados Unidos, que vai realizar um novo exercício militar, tá, perto da sua costa com Taiwan, e dizendo que esse exercício militar é um alerta solene contra os conluios dos Estados Unidos. Tá? Né? Contra os conluios dos Estados Unidos. Tá? A escolha de palavras foi bastante rígida. Né? E ao anunciar um exercício militar... Você não usa conluio à toa. É tipo isso. É muito preciso. Não, Matias, você está de conluio com o seu pai para irem almoçar juntos. Né? Você não fala isso. Aí a gente... Né, então, assim, a gente passou pela Austrália, da Austrália a gente foi direto para o Quad, a gente começa o nosso giro e começa, né, da Austrália vamos para as Filipinas. E ainda nesse assunto, de certo modo. Por quê? Porque nós tivemos a posse, né, do novo presidente, o Bongbong Marcos, no último dia 25, filho do ex-ditador Ferdinand Marcos, e ele, respondendo perguntas da imprensa, ele disse que o seu governo vai exigir o cumprimento do veredito da Corte Permanente de Arbitragem de 2016, né, que deu ganho de causa às Filipinas numa divergência do limite marítimo entre Filipinas e China. Lembrando que, na época, né, o governo de Pequim meio que deu de ombros para aquela decisão, tá? E o Bongbong Marcos falou que não vai permitir que um único milímetro
de nossos direitos marítimos sejam solapados. Tá? Temos uma decisão muito importante a nosso favor e vamos usá-la para assegurar os nossos direitos internacionais. Vamos falar com a China consistentemente, mas com a voz firme. Tá? E ele disse também que o seu governo pretende ser um governo amigo de todos. Né? Porque muita gente fala, né? Desde o governo do Duterte, né, que as Filipinas estariam deixando de lado as suas relações com os Estados Unidos para ficar mais próximo da China ou não, e aí o Bong Bong falou, não, vamos ser amigos de todos. Né? Uma posição mais pragmática, né? Vamos ver se vai conseguir. Lembrando, né, que o pai dele morreu enquanto estava foragido no Havaí, né, que, cabe lembrar, faz parte dos Estados Unidos. Pois é, levando um belo patrimônio consigo. Pois é. Né? Quando foi derrubado. E tinha excelentes relações com Ronald Reagan. Ah, sim. Tem um... Agora eu não lembro se era um vídeo institucional, enfim, tem a Imelda Marcos e a Nancy Reagan eram trutas. Das Filipinas nós vamos para a China, começando, né, no final de semana. O Xi Jinping, o líder chinês, convidou a Argentina para a próxima cúpula dos BRICS, né, no mês que vem, que será, né, sediada pela China, porém será virtual ainda, né, por conta da pandemia. Aí também foi publicado essa semana, vazaram, tá, melhor dizendo, pelo Financial Times, que a China está buscando um acordo, um pacto amplo com 10 nações insulares do Pacífico. Tá? São documentos do Ministério de Relações Exteriores chinês. O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, vai a Fiji na semana que vem. Tá? E quais seriam essas 10 ilhas? Umas delas são as Ilhas Salomão, com quem a China já tem um acordo, e que vocês viram a melhor cobertura sobre esse assunto na imprensa brasileira aqui no Xadrez Herbal, porque nós somos tarados e a gente fala desse tipo de coisa. Então, a gente sabe, né, que as Ilhas Salomão reconheceu Taiwan até pouco tempo atrás, trocou a representação para a República Popular da China e gerou protestos internos. As Ilhas Salomão anunciaram um pacto de segurança com a China, isso gerou protestos dos Estados Unidos e da Austrália, inclusive impactou nas eleições australianas. E agora a China quer pactos similares com outros 9 países insulares e, possivelmente, criar um pacto conjunto. E o nome desse documento que foi publicado, que foi vazado, né? Porque assim, quando eu digo vazado, aparentemente foi um documento que circulou entre diplomatas chineses e de alguma maneira foi parar na imprensa. Tá? Então assim, não era exatamente um documento secreto, mas era um documento que estava circulando apenas entre diplomatas chineses. Tá? Se chama Visão de Desenvolvimento Comum entre China e os países insulares do Pacífico. Tá? Em inglês, China Pacific Island Countries Common Development Vision. Tá? Então envolveria Kiribati, Fiji, Ilha Salomão, Federação da Micronésia, dentre outros países. E Kiribati já estaria em negociações, né, com a China, e tem um detalhe, né? Kiribati tem um comando militar dos Estados Unidos lá. A gente também já fala, a gente deve ser o único veículo de imprensa em português que fala de Kiribati, inclusive. Né? Então teve essa revelação muito interessante, muito curiosa, porque agora é um foco no Pacífico. Né? O foco marítimo da China nos últimos anos, curiosamente, não era no Pacífico insular, perto da Austrália, no meio do caminho para os Estados Unidos, mas era no Pacífico Sul, no Mar do Sul da China, e no Indo-Pacífico, né? A estratégia do colar de pérolas. Tá? O nosso ouvinte, especialmente de RI, que estude China, vai lá no site do Xadrez Herbal, joga Colar de Pérolas, que teve um programa que foi o bloco principal, que a gente falou das bases navais chinesas, indo da China até o Djibouti, tá? Incluindo o Sri Lanka. A China basicamente comprou um dos maiores portos do Sri Lanka. Então é interessante isso. Aí outra notícia importante e interessante em relação à China, que é, essa semana começou
na segunda-feira, dia 23, a visita da alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, à China, onde ela vai, inclusive, passar pela região de Xinjiang, onde o governo chinês é acusado de políticas de genocídio contra os uigures, acusado especialmente por Estados Unidos e principalmente pelo Canadá, dentre outros países. Então, a gente falou disso na época das Olimpíadas de Inverno, com a presença do Antônio Guterres lá, que falou, olha, o jeito de solucionar esse problema é que a ONU tenha direito a realizar uma missão ampla, com poderes amplos, visitar os locais de detenção, onde estarão mais de 1 milhão de uigures, e o governo chinês disse que Pequim vai facilitar a visita para promover o desenvolvimento da causa internacional dos direitos humanos, porém que não vai aceitar o uso do assunto para manipulação política. Porque lembrando, por exemplo, o governo dos Estados Unidos impôs sanções às empresas que têm operações em Xinjiang. E quando eu falo empresas que têm operações em Xinjiang, a gente está falando, por exemplo, da Nike. A Nike tem uma fábrica lá, que usa mão de obra uigur. E que, novamente, tem a acusação de, por exemplo, de ser uma mão de obra forçada. Então, tem o início dessa visita da Bachelet. Tá? É o início dessa semana. Tá? Aí a visita vai ficar 10 dias na China e depois produzir um relatório final. Então, não é que assim, ela chegou lá na segunda-feira, então semana que vem a gente já vai saber de tudo, já vai saber... Não é assim. Mas aí nós tivemos 2 desdobramentos interessantes. O primeiro deles foi o encontro entre a Michelle Bachelet e o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, e ela também conversou com o Xi Jinping via vídeo, tá? Numa chamada de vídeo. Ela se encontrou com o Wang Yi presencialmente, mais a chamada de vídeo. E o Xi Jinping, ele defendeu o histórico chinês em matéria de direitos humanos. Ele disse que não existe uma nação ideal em direitos humanos e não há necessidade de um professor mandando em outros países. Ele disse que a proteção de direitos humanos é uma tarefa para toda a humanidade e que deve respeitar diferenças e critérios culturais e regionais. Tá? Então, e aí é uma discussão antiguíssima, da própria definição de direitos humanos, que se os direitos humanos são universais e absolutos, se eles são relativos de acordo com a cultura ou com o local, enfim, tem toda uma discussão e, claro, aqui a gente tem um componente político muito forte, porque a China, caso ela esteja, de fato, conduzindo uma política genocídia contra os uigures, ela não vai levantar um cartaz falando, somos genocidas. Segundo, se ela tem essa política ou não, ela não vai querer de qualquer maneira que isso seja utilizado como uma ferramenta contra ela, como por exemplo as sanções dos Estados Unidos. E terceiro, vai usar essa briga retórica também contra os seus adversários, como o caso dos Estados Unidos. Então, vocês vão falar dos uigures, então vamos falar da situação dos afro-americanos nos Estados Unidos. Vamos falar da violência policial, por exemplo. Tá? São estratégias retóricas, vamos lembrar, os países têm interesses. Aqui no Xadrez Herbal a gente sempre deixou isso muito claro, e também que o governo chinês passa longe de ser o governo mais transparente, passa longe de ter um judiciário completamente independente, e vai ter gente que vai ficar brava com a gente falar isso, mas fazer o quê? Não é problema meu. Então, nós tivemos essa reunião, essa discussão entre o Xi Jinping e a Michelle Bachelet. Quando eu digo discussão, digo conversa, não no sentido de briga. E aí, o que aconteceu junto com isso? A BBC, a emissora estatal britânica, em cooperação com o Visual Journalist Team, publicou um dossiê chamado Xinjiang Police Files, tá? Que é uma reconstrução com gráficos e muitas fotos, muitas imagens, a partir de documentos e fotos vazadas do Centro de Detenção de Shufu, S-H-U-F-U, em inglês, e que mostram, vários dos documentos estão em chinês, e aí tem a tradução em inglês. Quem quiser ler pode acessar, tem imagens em vídeo, tem fotografias,
fotografias mostrando inclusive comportamento violento de guardas e de policiais chineses. E por que isso é muito interessante? Porque aparentemente esse material foi vazado no fim do ano passado. Então, essa matéria ela foi publicada agora por 2 motivos que talvez dialoguem entre si, né? Que é, vamos averiguar tudo, vamos conferir fontes, vamos ver com outras questões, né? Vamos, enfim, bater com imagens de satélite, por exemplo, então vamos averiguar antes de publicar. E segundo, o timing da visita da Bachelet, porque aí você cria um mecanismo de pressão. Porque a Bachelet é o seguinte, você está em Xinjiang, vai nesse campo, vai ver se essas imagens são verdadeiras, vai ver sobre tudo isso. Né? Tem imagens das pessoas que são detidas, enfim. Repito, vocês podem acessar. Né? Podem acessar o que foi publicado, né? Pelo menos. E aí, novamente, isso vai entrar numa briga retórica também. Porque quem está fazendo isso é uma emissora estatal do Reino Unido, que também hoje é rival da China. O Reino Unido tem moral em questão de direitos humanos. A gente já viu questão de Chagos, né? A gente, né, tem todo o histórico imperial britânico. Aí, então a China vai argumentar isso. Então também vira uma briga narrativa, também vira uma briga retórica. Né? E a gente também sempre fala aqui, né, que assim, países que podem falar alguma coisa em questão que podem, né, ter uma postura completamente moralizante em relação a assuntos de direitos humanos, se a gente for pensar, vão sobrar, sei lá, 10. Né? Islândia e mais um ou outro. Menos com os bascos. Menos com os bascos. Se o nosso ouvinte não entendeu, ouça o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Islândia. E então, assim, é uma denúncia importantíssima, uma denúncia gravíssima, vamos deixar isso muito claro, como a gente já falou em outras vezes, é uma denúncia gravíssima, que ao mesmo tempo também vira refém de uma guerra de narrativas entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos não estão preocupados com os uigures, eles estão preocupados em como isso afeta a China. A China não está preocupada com os afro-americanos. Ela está preocupada em se defender das acusações dos Estados Unidos e por aí vai. E aí o Canadá tem as comunidades indígenas, né? Todo mundo vai ter os seus esqueletos no armário nessa briga. E o Canadá tem achado muito esqueleto. Pois é. E além da BBC, também teve muito material compartilhado na Al Jazeera, tá? Embora a denúncia o vazamento original tenha sido com a BBC, tá? O Le Monde também publicou algumas coisas, e a Al Jazeera também publicou. Lembrando que a maioria dos uigures são muçulmanos, a Al Jazeera é do Catar. Da China, vamos para a Península da Coreia, né, onde o Joe Biden esteve antes de visitar o Japão e antes da cúpula do Quad, né, e junto com o novo presidente da Coreia do Sul, o Yoon Suk-yeol, comentaram de intensificar os exercícios militares conjuntos, porém, mesmo na Coreia do Sul, Joe Biden disse que aceitaria se encontrar com o Kim Jong-un. Quando um repórter perguntou se ele teria um recado para o Kim Jong-un, o Joe Biden bancou o tiozão e respondeu, hello. Acho que começou a tocar Adele quando ele falou isso, não sei. Ou então Lionel Richie. Quando Joe Biden começou a volta para os Estados Unidos, a Coreia do Norte testou 3 mísseis balísticos na sua costa leste, tá? Um deles de longo alcance, um deles intercontinental, inclusive. Tá? Uma quarta-feira comum, né? Um dia qualquer. E agora, no dia 1º de junho, teremos eleições locais na Coreia do Sul, sendo que em Seul, na capital, o candidato, né, do Partido Democrata, o Song Young-gil, ele está indo mal nas pesquisas e muito provavelmente o candidato do Poder Popular, né, o candidato da direita, o Oh Se-hon, vai ser o vencedor, pelo menos em Seul. Né, e aí tem todas as outras eleições locais na Coreia do Sul. Da Coreia do Sul, a gente vai para o Canadá com 3 notícias canadenses. A primeira delas foi que na terça-feira, o Parlamento do Quebec aprovou a Lei 96, né? Quem nos mandou foi o pessoal aí do Canadá agora, e a Lei 96 basicamente coloca o francês como a língua
exclusiva para refugiados e novos imigrantes em até 6 meses, limita o uso do inglês no sistema legal e também aumenta a separação entre francófonos e anglófonos no ambiente escolar, tá? Então, basicamente, aumenta o uso do francês e impõe o uso do francês aos recém-chegados na província, tá? Ela foi aprovada por 78 a 29, tá? No parlamento de Quebec. E teve gente que considerou isso, de certa forma, um retrocesso, especialmente porque também afetaria as comunidades indígenas, né, que falam seus idiomas, ou muitos deles são anglófonos, inclusive. E também pelo fato de forçar, né, o idioma francês a refugiados e imigrantes na província. E o pessoal do Canadá agora chamou a atenção também de que a votação tem aí os votos contrários, mas no caso do Parti Québécois é porque eles acharam que a legislação não foi longe o suficiente para proteger a língua francesa, né? Então, gostei da sua pronúncia aí do nome do partido. Que homem. Também no Canadá, nessa quinta-feira, dia 26, a polícia em Toronto matou um homem que estava andando armado perto de escolas, tá? Ele estava andando perto de uma escola com um rifle e os policiais interviram, ele teria reagido e o homem foi morto. E, obviamente, isso está ligado ao episódio recente no Texas, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Ou de Buffalo, né? Porque é próximo ali da província de Ontário, né? E também hoje, dia 26, a Federação Canadense de Futebol cancelou um amistoso previsto contra o Irã, que seria realizado no dia 5 de junho em Vancouver, como parte das preparações para a Copa do Mundo no Catar. O motivo do cancelamento foi porque havia muitas críticas, né, pelo abate, né, pela derrubada daquele avião ucraniano, né, aquele avião civil ucraniano, o Ukraine International Allied 752, que foi abatido em janeiro de 2020 em Teherã, né, e das 176 pessoas mortas, 85 eram ou cidadãos canadenses ou residentes no Canadá, né? Então isso gerou muitas críticas, gerava muito protesto, inclusive tem a Associação de Familiares das Vítimas, né, do voo, e a Federação Canadense de Futebol, então, acatou e cancelou o amistoso contra o Irã. Cruzamos a grande fronteira do paralelo, vamos para os Estados Unidos com algumas notícias, e começando pelo fato de que um avião cargueiro da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no último domingo, dia 22, trazendo 35 toneladas de fórmula infantil da Europa para os Estados Unidos. Aí o nosso ouvinte pode pensar, 35 toneladas de fórmula infantil é coisa pra caramba, né? Os Estados Unidos, um país rico, consegue então importar isso daí emergencial com avião da Força Aérea, um cargueiro C-5 abarrotado e tal. Isso é 15% do que o país consome em uma semana. Então, assim, novamente, eu gosto às vezes de argumentos utilitários porque eles dialogam com pessoas, né, que, independente das suas orientações ou preferências ideológicas. Então, você pode ser absurdamente contra licença maternidade, porque se a mulher engravida, ela tem que ganhar menos mesmo, né? O negócio é ganhar dinheiro, o negócio é a economia funcionar, quem não quer trabalhar fica em casa, então, quer ter filho, paga, quer ter filho, quer ganhar dinheiro. Beleza, ok. Pois, no final das contas, é mais caro você não ter um amparo de bem-estar ao trabalhador do que esse clima de selva, né, em que cada um que se vire, e aí no final das contas o país tem escassez de fórmula infantil, você tem que trazer 35 toneladas de fórmula da Alemanha num cargueiro militar e ele vai suprir apenas 15% da demanda de uma semana. Né? Porque assim, nesse caso a gente está falando de um produto que substitui outro, tenta substituir, né, porque não é nem um substituto ideal, tenta substituir outro que é produzido naturalmente pelo corpo humano.
Né? Então, assim, é surreal, cara. É surreal essa crise da fórmula infantil nos Estados Unidos. A gente falou mais disso no programa passado. Se você for um ouvinte novo, um ouvinte recente, ouve lá o que a gente falou sobre isso. E o senador Richard Burr, representante da Carolina do Norte pelo Partido Republicano, criticou, né, a Food and Drug Administration, né, que é a agência justamente que regula questões alimentícias e medicinais nos Estados Unidos, dizendo, né, que mães e pais encarando a realidade que não conseguem alimentar seus filhos com a fórmula e que essa agência está mais interessada em reivindicações de políticas para a venda de queijo do que garantir que as famílias americanas tenham fórmula para alimentar os seus bebês. E aí, é claro que, né, uma das principais notícias da semana nos Estados Unidos foi mais um massacre em escolas, né? Nesse caso, o terceiro mais letal da história dos Estados Unidos, que foi na Robb Elementary School, em Uvalde, no Texas, que deixou 22 pessoas mortas, incluindo o criminoso / terrorista doméstico, né? Dessas 22 pessoas mortas, 19 eram crianças, 2 eram professoras, uma delas, inclusive, morreu tentando salvar as crianças, a outra eu não sei exatamente. O criminoso / terrorista doméstico, eu coloco barra porque eu não sei como ele está sendo, como o episódio está sendo classificado, até pelo fato, né, dele ter morrido, né? Outras 18 pessoas ficaram feridas. Era um ex-aluno de 18 anos de idade chamado Salvador Ramos, tá? Cerca de 90% da comunidade de alunos da escola é de origem hispânica. Só para situar no mapa, né? Uvalde fica a oeste de San Antônio, em direção à fronteira com o estado de Coahuila, no México. E aí, ele, aos 18 anos de idade, ele discutiu com a avó dele, de 66 anos de idade, porque ele reprovou no ensino médio, ele teria que não sei se repetir o ano, né, como se é igual, né, seria aqui. Ele disparou contra a avó, ela não morreu, ela ficou ferida apenas, pegou a picape dele, tá? E foi até a escola. Ele, antes disso, postou no Facebook, tá, que iria atirar contra as pessoas na escola. Tá? Ele usou 2 rifles baseados no modelo do AR-15, que a gente já explicou aqui, né? O modelo da AR-15 é um modelo quase de patente aberta, então você tem vários modelos baseados no desenho da AR-15. Né? E entrou na escola e deixou, no total, 21 pessoas mortas, mais ele mesmo, depois. Dessas pessoas mortas... E estão criticando muito também o tempo de reação das forças policiais, né? Que não teria sido uma resposta imediata. E tirando as 2 professoras, uma de 44 anos de idade, outra de 44, todas as vítimas tinham de 9 a 11 anos de idade. Tá? Então, assim, crianças, né, que tiveram suas vidas interrompidas brutalmente, e aí, para colaborar, entre aspas, né, com a tragédia, o Joe Garcia, o viúvo de uma das professoras que morreu, a Irma Garcia, morreu 2 dias depois por um infarto, muito provavelmente devido à carga emocional, ao luto da perda, da tragédia e dessa coisa sem sentido que ocorreu. Um complemento importante, tá, gente? Quando eu disse postou no Facebook, ele não postou publicamente, ele mandou mensagens privadas para uma garota com quem ele trocava mensagens, afirmando que iria atirar, tá? Eu disse postou, aí fica parecendo que ele postou na timeline pública dele, não. Foram mensagens que ele enviou. E aí é claro que volta, né, pela 30ª vez, porque a gente está falando, infelizmente, de um cenário em que esse tipo de ataque, esse tipo de massacre ocorre a cada 9 dias nos Estados Unidos, né, e
assim, a gente está falando dos Estados Unidos porque óbvio, é um programa de política internacional. A gente não está falando, né, no sentido de que o Brasil é um paraíso em relação à segurança pública, em relação à estabilidade, enfim, nada disso. O ponto é que, obviamente, a discussão passa a ser, né, sobre uma sociedade em que um cara de 18 anos de idade consegue, né, acesso tranquilamente a um fuzil com munição de alta capacidade. Inclusive eu vi uma informação assim tenebrosa, né, de que parte dos cadáveres tiveram que ser identificados por DNA, já que o impacto, né, do tipo de munição que ele usou desfigurou as vítimas. Vamos usar um português claro aqui, peço desculpas pelo tema forte para os nossos ouvintes. E assim, isso é uma semana normal, entre aspas, né? Você ter acesso a esse tipo de equipamento. E cabe lembrar que no Texas está em vigor, desde 1º de setembro do ano passado, uma lei no qual a maioria dos cidadãos que possuem uma arma legalmente possam carregar ela abertamente em público, sem necessidade de licença ou realização de treinamento, né? Então o Salvador Ramos estava podendo carregar essas armas sem nenhum inconveniente, né? E o governador do Texas, o Greg Abbott, em 2015, no primeiro ano de mandato dele, postou nas suas redes de que estava envergonhado, já que o Texas, na ocasião, era apenas o segundo estado em compras de novas armas atrás da Califórnia. E falou, vamos correr atrás, texanos, meio fazendo essa propaganda armamentista. Então e assim, a gente já é bizarro, porque a gente já falou, infelizmente, sobre esse assunto várias vezes aqui, né? Então, uma coisa, né, você falar de porte de armas, ou falar do direito a armas de fogo, uma coisa é uma pessoa ter uma espingarda de caça, porque mora na zona rural, uma coisa é a pessoa ter uma pistola para autodefesa, uma coisa é a pessoa ter uma pistola para eventualmente ela pratica tiro ao alvo, enfim. Outra pessoa ter um fucking AR-15 com munição de impacto. Ou então a pessoa ter 30 armas, como foi aquele cara em Las Vegas, uns anos atrás. Né? Isso é outra estatística bizarra também nos Estados Unidos, né? Porque assim, mais da metade das armas está na mão de menos de 10% dos possuidores de armas. Né? Então, enfim, e aí entra toda a discussão, né, do lobby das armas, porque o que acontece nos Estados Unidos é, sob a desculpa de ser um direito e de estar na Constituição, né, num texto que foi escrito há mais de 200 anos atrás, em outro contexto, né, inclusive é bom lembrar, quando a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos fala em formar milícias bem regularizadas, bem organizadas, é o que hoje é o exército dos Estados Unidos. Pois é. Tá? Porque eu já vi gente interpretando esse milícia como milícia brasileiro. Não tem nada a ver. Tá? Grupos paramilitares, justamente. Não, justamente regulares, é justamente algo oficial, né? Isso, é o conceito de soldado cidadão. E quando ela foi escrita, né, um soldado muito bem treinado conseguia disparar um mosquete no máximo 3 vezes por minuto. E olhe lá. Hoje em dia, né, é muito diferente de você ter um R-15. E você citou a questão do lobby, né? O Joe Biden justamente declarou, né, que quando, em nome de Deus, a gente vai se levantar contra o lobby armamentista. Principalmente contra a National Rifle Association, né? Que vai realizar a sua convenção nacional a partir de agora hoje, né, dia 27 de maio, no Texas, com a presença do ex-presidente Donald Trump e do senador Ted Cruz, do governador do Texas, Greg Abbott, né, e vão realizar a sua conferência anual justamente nesse contexto. Em Houston, por 3 dias. Então, assim, é lobby. Vamos vender mais armas. E junto com isso, nessa quinta-feira, dia 26,
os republicanos conseguiram barrar uma discussão que ampliaria a definição de terrorismo doméstico no Senado. Tá? Porque motivada justamente pelo episódio de Buffalo, que você citou, né? O episódio na semana retrasada. Tá? Então, ela ampliaria a lei, a definição de terrorismo doméstico. E que daí gerou uma reação formidável do Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors, cujo pai foi vítima de terrorismo, não nos Estados Unidos, mas no Líbano. Então é uma pessoa com lugar de fala nisso. Estava numa coletiva de imprensa prévio a um jogo no Texas, justamente, né? E ele representando um time da Califórnia, como eu falei anteriormente, os estados que, em números absolutos, que mais compram armas nos Estados Unidos, exigindo, né, uma resposta em relação a esse caso. Assim como o ator Matthew McConaughey, que é natural de Uvalde, e disse que a violência armada é uma epidemia, mas que ele torce para que haja um controle, né? E isso no Instagram dele, e diz que mais uma vez provamos tragicamente que não estamos sendo responsáveis pelos direitos que nossas liberdades nos concedem. Inclusive, recomendo que vejam o vídeo, e teve muito perfil de basquete brasileiro no Twitter que compartilhou o vídeo, inclusive com legendas em português, tá? Para quem quiser ver. Agora de cabeça eu não vou lembrar nenhum específico, mas quem não souber inglês, joga lá no Twitter, assim, vídeo Steve Kerr, Texas, legendado, enfim, e dá para achar com legenda. Ainda nos Estados Unidos, mas saindo agora desse episódio, assim, semana passada a gente falou de 2 episódios, né, com perfil racial, né, um anti-taiwaneses, outro anti-afro-americanos, agora esse. Então, assim, enfim. O Joe Biden assinou na última quarta-feira, dia 25, né, a lei George Floyd de justiça no policiamento, que havia sido aprovada em 2021, né, mas ficou travada ali até por conta do período eleitoral, e a lei ela amplia a responsabilização de policiais com más condutas e também cria uma base nacional de registros de infrações por agentes policiais. Por outro lado, a gente já falou outras vezes, né, que um grande teto de vidro do Joe Biden é justamente o tempo que ele está na vida pública, né, desde os anos 70, basicamente. E o New York Times publicou um artigo muito bom chamado Haiti's Lost Billions, né, que foi bastante compartilhado aqui no Brasil, falando da dívida histórica do Haiti. E a internet não perdoa, né? Recuperou um vídeo do então senador Joe Biden em 1994, dizendo que se o Tahiti, e aqui é uma coisa horrorosa de se dizer, ele simplesmente afundar cerca de 300 pés no Mar do Caribe, isso não vai importar nada para os nossos interesses. E a gente falou desse vídeo e a gente já falou da dívida do Haiti aqui várias vezes, inclusive. Mas agora, só porque foi o New York Times que deu, né, ficou chique. Inclusive, queria mandar um abraço para a minha ex-chefa, Ellen Mendes, que mandou essa matéria. Eu estou para responder ela que agora está residindo no Além-Mar, mas um abraço para ela, que eu sei que ela nos ouve, eu sei que ela nos aguenta. E faz o esposo dela nos aguentar também. Desculpas ao casal. Não, desculpas ao cônjuge, né? Porque ela ouve porque quer. Ela nos atura porque enfim, porque, né, os nossos ouvintes são lindos e maravilhosos. E assim, o timing dessa notícia ficou péssimo, porque a gente acabou de falar de várias notícias sérias sobre violência nos Estados Unidos. E aí tem a notícia de que na quarta-feira, dia 25, a Nancy Brophy, autora de Como Matar o Seu Marido, ela foi condenada por matar o próprio marido. Então, fica... da teoria à prática, né? Então, o time ficou horrível, né? Mas ela deu 2 tiros no peito do então marido em 2018 e pode pegar até prisão perpétua. Tá?
Dos Estados Unidos, a gente cruza a fronteira, primeiro para o México, também, infelizmente, né, numa notícia de violência, já que no último dia 23 de maio, pelo menos 11 pessoas foram mortas em Celaya, no México, quando 15 integrantes do cartel Santa Rosa de Lima entraram no bar do Hotel Gala, onde estaria sendo realizada uma festa, né, ligada a um integrante do cartel da nova geração de Jalisco, e deixaram 11 pessoas mortas e 5 pessoas feridas. Tá? Do México, nós vamos para a Colômbia, né, já que teremos o primeiro turno das eleições presidenciais agora no domingo, dia 29. E no início da semana, a ex-congressista Ingrid Betancourt, né, ela anunciou que iria se retirar da corrida presidencial e declarou apoio ao candidato Rodolfo Hernández, que está em terceiro lugar nas pesquisas e que ele entrou no radar de boa parte da imprensa agora, mas a gente já tinha citado ele porque ele é do Partido Anticorrupção, né, que a gente fez lá as piadinhas, né, de ser do Partido Anticorrupção, não existe partido pró-corrupção, enfim. Então, ela declarou retirar a candidatura e apoio ao Rodolfo Hernández, que tem crescido nas pesquisas e pode roubar o segundo lugar do Federico Gutiérrez, né, que é o candidato da direita melhor colocado nas pesquisas. Porque daí você está dividindo o voto da direita, né? Só que o Fico é o candidato do establishment, né? Inclusive sendo apoiado tanto pelo Partido Conservador, o Liberal e o Centro Democrático, né? Que é a situação no momento, né? E a Silvia Colombo, né, que a gente já entrevistou para o Repertório, escreveu um artigo sobre, né, o Rodolfo Hernández, no qual ela, de forma muito polida, chama ele de populista, mas na verdade ele é um chauvinista, né, porque ele era alcalde de Bucaramanga, próximo da fronteira com a Venezuela, e disse certa vez que as mulheres venezuelanas são fábricas de chineses pobres. Que frase bonita! Pois é. Que frase poética, né? Digna de um estadista. E ele que ele é do Partido Anticorrupção, mas ele renunciou também à alcaldia de Bucaramanga, justamente quando estava sendo investigado por contratação de parentes, né? E ele vem com esse papo que ele é meio self-made man, né? E que não precisa de dinheiro, não entrou na política por conta do dinheiro, mas tem sempre essas relações escusas, né? E ele, aí uma coisa que a gente não comentou na semana passada, né, mas né, a parte da imprensa hispanohablante, digamos assim, fez aí um garimpo, um levante aí de declarações antigas dele, e em agosto de 2021, quando ele ainda era prefeito, ele disse que ele era um grande admirador de um grande político alemão, Adolf Hitler. Enfim. E a Ingrid Betancourt disse: tomei a decisão de apoiar o único candidato que pode derrotar o sistema. Né? Então é isso, você cria um partido chamado Anticorrupção, diz que você quer derrotar o sistema, enquanto isso você é só um tiozão que fica falando groselha. E assim, o candidato líder das eleições é o candidato mais antissistema que tem. Mas enfim... O Gustavo Petro está aí com entre 40% a 45% da intenção de voto, segundo as pesquisas mais recentes. E, assim, os colombianos e residentes no país que estão habilitados a votar só o farão nesse domingo, dia 29. Só que os colombianos residentes no exterior já começaram a votação no domingo passado, né? E são, no total, 972.764. E só para comparar com o Brasil, né, que já fechou aí o número, nas eleições de 2022 estão habilitados 603.391 contra 502.809 das eleições de 2018, né? Então mostra aí, né, que justamente por essas décadas de violência na Colômbia, existiu um êxodo muito grande no país, né? Principalmente para
outros países da região, inclusive a Venezuela, que hoje acaba sendo um movimento oposto. Você lembrou que é um movimento oposto porque, né, você estava falando de um período anterior, antes que alguém venha encher a paciência. Então, esse final de semana, né, teremos as eleições presidenciais. Gustavo Petro provavelmente vai ficar em primeiro lugar, vai garantir o seu lugar no segundo turno. Agora, a vaga no segundo, né, contra ele, talvez esteja em aberto, mas mesmo assim, eu ainda acho, não botaria dinheiro aí no candidato do Partido Anticorrupção. Eu botaria dinheiro no candidato do Partido Pró-Corrupção, do Uribe. Bem, e Felipe, a marmota, ele é um roedor norte-americano. Aqui na América do Sul temos o tucutuco, que é muitas vezes chamado de marmota dos Pampas, mas está presente nos Andes também. Agora a gente vai no Peru, porque pela 5ª vez o Pedro Castilho tem que fazer mudanças no seu gabinete ministerial. Ele que não completou 1 ano no poder. Pois é, então, é o dia da marmota, né? Cara, a sua transição foi genial, assim, eu só não vou aplaudir aqui, porque senão, sei lá, acorda os vizinhos. Mas ele substituiu os ministros das pastas de Energia e Minas, Desenvolvimento Agrário, Interior e Transportes e Comunicação, né? Então, foi o que você falou aí, é um dia da marmota, até porque, né, for apresentado... E assim, porque a ministra de Minas e Energia, a Alessandra Herrera, ela está retomando a pasta. Então, vai e volta, né? Mas aconteceu também, parte da dança das cadeiras aconteceu porque 2 agora ex-ministros sofreram moções de censura no Congresso. Né? Então vai ficar esse eterno embate entre Congresso e Castilho no Peru. Na foto, né, que foi publicada na presidência do Peru no Twitter, né, da posse dos novos ministros, o Pedro Castilho está claramente de saco cheio. A cara dele diz: estou de saco cheio de ficar tendo que empossar novos ministros. Né? Mas, e dos 4 homens, né, que estão na foto além dele, né, 3 estão de gravatas vermelhas e 1 de gravata azul. Não sei exatamente o que significa, mas achei interessante mencionar para criar confusão. E encerrando, né, o nosso giro pelo Pacífico, a gente vai para o Chile, né, com 2 notícias. Uma delas é que o governo chileno, né, o Estado chileno, oficialmente pediu desculpas a uma mulher que tem identidade preservada, ela é conhecida apenas como Francisca, que em 2002 ela tinha 20 anos de idade, ela estava grávida e ela foi HIV positivo. Durante os exames pré-natais, detectaram que ela tinha HIV. Durante a operação cesariana para o nascimento da criança, os médicos de um hospital público esterilizaram ela sem o consentimento dela. O médico que tomou a decisão, o cirurgião que tomou a decisão, disse que seria irresponsável permitir que uma mulher HIV positivo tivesse mais crianças. Em 2007, ela entrou com uma queixa criminal contra o médico, que disse que teve o consentimento verbal dela, e o caso foi dispensado, afirmando que não era tipificado como crime. Porém, 2 anos depois, uma organização civil chilena que representa pessoas HIV positivo, que são estimadas em 77 mil pessoas, levou o caso da Francisca à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, em 2021, o Estado chileno aceitou a responsabilidade do caso, aceitou o pagamento de uma indenização tanto para ela quanto para a criança, tá, que também tem sua identidade preservada, e junto com essa compensação e com o pagamento de benefícios para a criança, também o pedido oficial de desculpas pelo Estado chileno que veio agora. Tá? Então foi algo que aconteceu em 2002, que o Chile fez um acordo em 2021, em 2022 o Estado chileno pediu desculpas pelo ato.
E na segunda, tivemos manifestações estudantis de secundaristas no Chile, por conta do sucateamento dos liceus, principalmente o Liceu de Aplicação da Universidade de Chile, tudo isso ali na região central da capital chilena, nas travessas da Alameda Bernardo O'Higgins. E nessas manifestações, 2 ônibus acabaram sendo incendiados, além de alguns pequenos focos de incêndio. E daí a situação um dia você é pedra, outro você é vidraça, né? Já que a atual secretária-geral do governo, a Camila Vallejo, que assim como o atual presidente Gabriel Boric era uma liderança estudantil no começo da década passada, repreendeu os estudantes, dizendo, né, que quando nós lutamos por educação, fizemos com faixas nas mãos, né? Mas acaba sendo uma... Enfim, a hipocrisia. Pois é. Porque o bicho pegou também, tanto na revolta dos pinguins na década retrasada, quanto nas manifestações de 2011. Ela está querendo dourar a pílula, né? Não, aí sobe como nossos pais, com Elis Regina. Lembrando que a música não é da Elis Regina, do Belchior. A versão mais famosa é com ela.